Boa tarde, quarto e quinto ano. Vou fazer um vídeo só para as duas turmas, ok? Como atividade para vocês na semana passada, eu pedi para vocês assistirem ao filme Desafiando Gigantes, que é um filme de um time de futebol americano, é, e apresentar alguns valores que são tratados no filme, né? Pedi para vocês fazerem a redação comentando, né, sobre os valores apresentados no filme, os valores que vocês já conheciam e que foram abordados e outros valores que chamaram a atenção de vocês no filme para vocês escreverem essa redação para mim. Espero que vocês tenham feito. Se não fez, façam, tá? Porque a gente vai recolher pra gente corrigir tudo direitinho, ok? Como atividade para hoje é o seguinte: em primeiro lugar, eu queria conversar com você sobre esse filme e gostaria que essa conversa se estendesse aos pais. Então, os pais vão ter acesso, né, a esse vídeo. Eu gostaria que vocês conversassem sobre isso. Então, algumas coisas do filme, eu anotei várias coisas aqui pra gente conversar a respeito, mas eu vou focar em duas coisas, tá? Pra não ficar extenso demais, porque eu já gosto de falar muito, né? Pra não ficar tão extenso. Então, a primeira coisa era em relação àquele jogador novato. Ele tinha habilidade no futebol, mas na cidade em que ele estava morando não havia o futebol, só o futebol americano, ok? Então, primeira conversa que eu quero ter com vocês aqui em relação à cultura. Cada região existe uma cultura, então isso se traduz nos esportes daquela região, nas danças, nas músicas, nas artes como um todo. Então, cada região do Brasil e cada região do mundo tem a sua própria cultura. Então, as pessoas têm é, um conjunto, né, de tradições, algumas vamos abordar aí de forma geral, de crenças, de atitudes e valores. Então, cada região tem a sua. No nosso país, a cultura do futebol é presente em todas as regiões, né? Então, a gente tem vários esportes aqui no Brasil, mas o futebol é o mais popular de todos, né? Mas a gente tem vários outros esportes também. Nos Estados Unidos, o filme mostrou aí, né, a questão do futebol americano, mas tem o futebol de campo igual o nosso também. E aí, aquele jogador, ele era habilidoso para o esporte, para o futebol de campo, e na cidade dele não tinha nenhum time para treiná-lo. E aí o pai dele chamou a atenção dele. Por que que você não usa sua habilidade do futebol de campo para o futebol americano? Né? E aí deu a possibilidade para ele. Por quê? Às vezes a gente quer tanto uma coisa que é popular, por exemplo, futebol, que a gente esquece que tem um mundo de possibilidades. Né? Então, às vezes eu brigo com vocês porque vocês querem futebol, 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 e assim, a gente tem tantas outras coisas para fazer e às vezes a gente está desperdiçando talento numa coisa que não vai para frente, sendo que a gente tem outra coisa que pode nos possibilitar uma abertura maior. Né? Então a gente tem várias práticas onde eu quero trabalhar com vocês as mãos, o ritmo, né? Não só os pés. Né? A gente tem que trabalhar o nosso corpo como um todo, porque quando a gente trabalha o nosso corpo como um todo, na hora que a gente vai focar em algo específico, que pode ser o futebol,
é mais fácil, porque eu tenho tantas habilidades, eu tenho um conjunto de habilidades que me faz escolher onde eu quero atuar melhor. Entenderam? Então aquele rapaz, ele tinha uma habilidade para o futebol de campo, mas ele não tinha como treinar o futebol de campo, porque não tinha o time. Então ele foi treinar com os meninos do futebol americano. E aí no decorrer do filme a gente viu, aí eu vou entrar na outra coisa. Ele começou a treinar. E aí ele errava. Ele errou muito. Né? E qual o problema de errar? A gente só vai acertar se a gente treinar. E se a gente treinar, a gente vai ver, eu errei. Por que eu errei? Eu errei porque eu chutei mais forte, eu errei porque a minha mira não tá legal, eu errei porque o meu pensamento não tá no lugar certo, eu tô distraído. Era para eu estar focada aqui na minha atividade, mas eu tô prestando atenção no colega do lado. Né? Então, são coisas que acontecem nas nossas aulas dia a dia e que a gente viu no filme que atrapalham. Então, aquele jovenzinho ali, ele estava errando, não era por causa de nada externo. Ele sabia chutar, ele tinha força suficiente para acertar o alvo, ele tinha habilidade suficiente para acertar o alvo, mas ele estava com um bloqueio na mente dele. Ele estava achando que todo mundo daquele time já sabia jogar e ele era o único que não sabia. Então ele colocou na mente dele que ele era ruim. E aí ele começou a errar por causa disso. Então foi uma cilada que a mente dele aprontou para ele e ele caiu. E ainda bem que ele não desistiu, né? Ele foi tentando até conseguir e conseguiu. E aí não vou dar spoiler do final do filme não, para quem não assistiu poder assistir também. Então, o que eu quero conversar com vocês hoje? Conversem com os pais de vocês, com a mamãe, com o papai, sobre essas coisas que acontecem nas aulas. Né? As aulas, eu tô lá todos os dias para dar experiências diferentes para vocês, para dar possibilidades diferentes para vocês e para vocês enfrentarem situações difíceis. Então vocês estão, né, no quarto e no quinto ano, então agora é a hora do choque. É a hora que vocês vão escolher aí, é a hora que vocês vão ter contato com as frustrações maiores, né? Porque agora vocês estão numa fase de transição, né? Agora a gente já vai começar a focar nos esportes. Até então a gente estava aprendendo as regras, aprendendo os jogos, como são estruturados, descobrindo as possibilidades das brincadeiras, para depois lá no sexto ano vocês focarem especificamente em algum esporte, tá? Então, o objetivo da professora até o quinto ano é proporcionar para vocês experiências diferentes para vocês aplicarem em coisas diferentes e depois vocês focarem naquilo que vocês querem seguir, entendeu? Por isso que eu não fico dando futebol. Vocês, agora que vocês estão quietinhos em casa e só eu falando, aí é mais fácil de vocês entenderem, né? O porquê que não tem o futebol, tá bom? Então, eu quero que vocês, papai e mamãe, conversem aí com as crianças sobre essas frustrações, esses erros que precisam acontecer para a gente amadurecer e para a gente aprender com os nossos erros, onde que a gente quer chegar e como que a gente vai chegar, né? Porque é através dos erros que a gente vai lapidando, que a gente vai consertando, para lá na frente a gente chegar num objetivo e ter sucesso naquilo, ok? Então, essa primeira parte aqui é só uma discussão sobre o filme e sobre algumas coisas presentes no filme e na nossa realidade, na nossa aula.
E aí agora eu vou gravar um outro vídeo com a atividade para a semana, ok? Mas o mais importante aí é essa conversa, tá? Preciso muito que o quarto e o quinto ano discuta sobre isso. Se quiser registrar, né? Quem ainda não fez a redação, quem quiser fazer a redação a partir do filme e da conversa com o pai e a mãe, vai ficar uma redação especial, tá bom? Por enquanto, é isso. Não vou dar tchau ainda, porque eu vou gravar outro vídeo agora com atividades, tá bom? Para vocês fazerem. Até daqui a pouco.